Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Olha só, tá? Hoje aqui no Bem Assim, nós vamos falar sobre olheiras. Você se incomoda com as suas olheiras? Pois é, existe tratamento, tá? Para isso, e a gente vai conversar já aqui no estúdio. Também ainda vamos falar sobre 13º, tá quase chegando aquela época, né, que todo mundo aí começa a receber o 13º. Mas e aí, quem é que tem direito, hein? E agora, nesse momento de pandemia, né? A gente passou aí por um momento de suspensão de contratos, de afastamentos. Como é que vai funcionar? Tudo isso já nós vamos esclarecer. E ainda também vamos falar sobre mensagens das cores. Você sabia que as cores que a gente usa, elas podem transmitir uma mensagem? É a chamada psicologia das cores. Já também nós vamos falar sobre isso. Muita coisa boa, como sempre. Eu conto com você. Não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. De volta já aqui com Bem Assim, muito obrigada pela sua companhia mais uma vez, pela sua presença. Estamos agora aqui começando o nosso programa queridinho de todas as manhãs na telinha da TV Mar. Lembrando sempre das nossas redes sociais, tá? Não esquece, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter e WhatsApp. Estamos presentes nessas principais plataformas digitais, tá tudo passando aqui na tela, é só você correr lá e acompanhar a gente, tá joia? Vamos lá começar o nosso programa. Sinal de noites mal dormidas, estresse e até ressaca, viu? As olheiras, elas dão um aspecto super cansado, né, ao nosso rosto. Há uma predisposição genética para ter olheiras, mas também existem outros fatores, tá, gente, envolvidos. Quem vai conversar com a gente agora sobre esse tema aqui no estúdio é a fisioterapeuta dermatofuncional Bárbara Xavier. Muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui, eu vejo assim. Obrigada, viu, Bárbara? É isso mesmo? Quer dizer, então, que as olheiras, elas têm uma predisposição genética, mas também elas podem ter fatores que acabem prejudicando ainda mais, fazendo com que elas fiquem mais intensas? Isso, a olheira, ela é uma marca profunda que aparece na nossa face, na região abaixo dos olhos, que é pálpebra inferior. Aí ela pode ser tanto pelo acúmulo de vasos, como pelo acúmulo de melanina, que já é aquela cor mais escura. E ela pode ser decorrente realmente de influência genética, como também influente pelo meio externo. Certo. Quando a gente fala de influência pelo meio externo, quais são as causas mais comuns? Assim, pessoas que não têm o hábito assim, de se hidratar, de ter uma vida mais ativa, de exercício físico, o tabagismo influi bastante, o alcoolismo, e as doenças mais comuns ligadas são diabetes e obesidade. Então, todos esses fatores acabam prejudicando ainda mais as olheiras quando a gente fala de estética, né? O uso de maquiagem contínuo, porque muitas pessoas que têm, para esconder, utilizam muito corretivo. Sim. E a pele precisa dessa respiração. Pessoas que dormem maquiadas também piora o quadro da olheira. Nossa, olha só, tá vendo? Você imaginava isso, gente? Que até a quantidade de maquiagem, né? Que geralmente muitas pessoas realmente fazem isso, de colocar mais maquiagem, né? Para esconder, para camuflar as olheiras, acaba também até prejudicando isso. E as olheiras, elas têm tipos, é isso mesmo? Elas têm 3 tipos e ainda tem um 4º tipo, que ele também é considerável. Sim. O primeiro tipo é o tipo pigmentar ou melânica, que ela tem aquela característica mais acastanhada, mais puxada para o marrom. E isso é decorrente tanto do acúmulo de melanina, como também o acúmulo de hemosiderina, que é uma substância de coloração anormal, que está presente no ferro e por isso ela está presente na nossa corrente sanguínea. Aí isso causa aquela coloração mais escura, que é uma característica da pigmentar. E com a exposição solar, ela piora, porque a melanina ela é ativada com o sol. Nossa. Aí é mais comum em peles morenas e peles negras. Certo. Então a gente tem aí esses 3 tipos, né? O segundo tipo é o tipo vascular, que já é aquele bastantes vasinhos que ficam. Quem tem o tipo vascular já tem essa pele aqui embaixo um pouco mais fina. Sim. E por isso ela aparece, que é esse tipo aqui, esse ela aparece os vasinhos. Mais arroxeada, mais avermelhada. Certo. Aí então, é o nos tipo vasos vascular. mais arroxeadas,
né, mais avermelhadas. Quando a gente fala lá do primeiro tipo, né, aquela da pigmentação mais marrom, né, e para as peles mais morena e negras. Vamos lá, e o terceiro tipo? O terceiro tipo é o tipo estrutural. Ele pode ser também por uma falta de tecido, como aqui na foto. Esse aqui é o tipo estrutural. Aqui a pessoa já está maquiada, mas para você ver ainda dá para ver bem nítido. Aí pode ser por uma falta de tecido subcutâneo, como também a pálpebra superior, ela é um pouco anteriorizada. Sim. E por isso ela faz uma sombra na pálpebra inferior e causa aquele aspecto de mais fundo. Isso aqui é mais fundo, né? Aí pode ser tanto pela falta de tecido na região inferior, como uma anteriorização da parte de cima. E essas aqui também são mais ou menos nessa corzinha, assim, mais amarronzada. Mais amarronzada, isso. Mas aí é mais marcante por essa questão de ser mais fundo, né? Mais fundo, exatamente. Tá, e aí você falou que ainda pode ter um quarto tipo. Que é a mista. E a mista ela pode ser estrutural e vascular ao mesmo tempo. Aí aqui, quem tem geralmente a vascular, ela tem essa bolsa edemaciada, que é o chamado de edema linfa, que fica nessa região. Aí alguns tratamentos que podem ser feitos em casa também pelo paciente é a drenagem. Ou também algumas compressas geladas para fazer a vasoconstrição. E aí o quarto tipo das olheiras, como a gente estava falando, é a mista, né? Que aí pode misturar dois desses três tipos principais que você falou, né? No caso dessa foto, ela tem a estrutural desse lado e tem a vascular mais avermelhada. E do outro lado ela tem a pigmentar, mais amarronzada. Tem tratamento para cada um desses casos, Bárbara? Tem. Alguns tratamentos são parecidos e outros são totalmente diferentes. Certo. Na pigmentar, que é a mais amarronzada, o melhor tratamento para ele é a carboxiterapia, que é a ingestão de um gás dentro da pálpebra, tanto superior quanto inferior. Ele vai fazer uma reabsorção dessa pigmentação e vai fazer um clareamento e também melhorar a circulação do local. Certo. Que quem tem a olheira tem problema de circulação no local. Ah, ainda tem isso, né? Uma dúvida. Precisa-se de quantas sessões, mais ou menos, tem algum Geralmente, na número mínimo? A partir da terceira sessão, você já vê um resultado. Então, a partir da terceira sessão já é possível ver o resultado, né? Isso? Tá. Tem algum outro tratamento para os outros tipos de olheiras? O estrutural, que é a falta desse tecido, tem que ser feito um preenchimento, que também é injetável, de ácido hialurônico, que geralmente é feito por médicos, dentistas ou biomédicos. Certo. Aí, quando faz esse preenchimento com ácido hialurônico, ele dá uma nivelada com a parte superior e inferior e tira esse aspecto de fundo. E para outro tipo? O misto vai depender em relação qual é a mistura, né, para fazer os dois tipos de tratamento. E no caso do vascular, pode ser tanto laser como peeling, que é para fazer o clareamento, que é o uso de ácidos. Quem tem dificuldade em reconhecer qual que é o tipo de olheira que tem, como é que pode fazer? Aí você vai selecionar pelas cores. Você tem a mais amarronzada, você tem a pigmentar, que também é conhecida como melânica. Certo. Se você tem a mais arroxeada, é a vascular, que tem os vasinhos, né? E quem tem a estrutural, que também é conhecida como falsa olheira, ou olheira profunda, vai ter geralmente esse edema embaixo do olho e também vai ter a falta desse tecido, né, que é um aspecto mais fundo. É possível acabar completamente com as olheiras, Bárbara? Então, esses tratamentos eles dão um ótimo resultado, mas vai depender totalmente do comprometimento do paciente. Porque é um conjunto, né? Boa alimentação, prática de atividade física, não beber muito, não fumar. Noites de sono bem dormidas. Que é o principal motivo, né? Que é o que deixa a olheira mais evidente. E também quem principalmente tem a melânica tem que usar o protetor solar, que ele é o preventivo. Sim. Você pode fazer um tratamento e clarear, mas se você não usar o protetor solar, principalmente na pigmentar, quando você tiver contato com o sol, vai escurecer e acaba que o tratamento vai ficar sem resultado, entendeu? Tem algum tratamento aí que dê mais resultado ou não? A carboxiterapia. Carbox. É até a mais rápida. Sim. E também eu sempre indico aos pacientes tratamentos caseiros, como pode utilizar o pepino gelado, rodela do pepino, a batata, que ela também tem vitaminas, é antioxidante. Olha só! Pode ser feito em casa. E também o chá de camomila, que muita gente fala e realmente ele dá resultado. Ele clareia, melhora a circulação e ele também é antioxidante. Então dá para fazer o resultado e aliar também com esses hábitozinhos em casa, né? Que pode ser revertido em casa. E em perfumarias e farmácias, vende também aquelas bolsinhas de gel, que você pode colocar ela para gelar e usar em cima da olheira. Quais que são os procedimentos mais utilizados, hein? Geralmente é a carbox, o pessoal procura mais. É a carbox, o peeling, que são ácidos diferentes, né, que você vai utilizar para fazer o clareamento. Sim. E a hidratação profunda com ácido hialurônico.
Certo. Então aí são esses os 3 procedimentos mais buscados pelas pessoas, né? Exatamente. Vamos então reforçar como é que se dá para prevenir olheiras? Você vai ter uma boa alimentação, vai beber bastante água, vai sempre estar hidratando essa pele. É bom manter uma rotina skincare, que muita gente não mantém. Sim. Quem usa muito maquiagem, fazer a retirada dessa maquiagem e tentar manter uma vida mais saudável, né? Porque a fisioterapia também depende de outras profissões para que o paciente lhe dê um resultado, né? Boa alimentação, fazer uma atividade física. Muito bem. E quem quiser saber mais, Bárbara, como é que pode acompanhar você ou até mesmo ver outras dicas? Pronto, vocês podem me procurar no Instagram, Bárbara Xavier, com S no final, e lá tem meus contatos para marcar consulta e tudo mais. Muito bem, olha aí, a Bárbara Xavier conversou aqui com a gente sobre olheiras. Tem tipos, mas também tem tratamento, tá? E o importante de tudo é que você também contribua, né? Para que esse tratamento ele realmente seja eficaz e apresente resultados. Bárbara, muito obrigada pela sua presença aqui, maravilhosa. Bom dia, tá? Obrigada. Obrigada. E olha só, viu? Esse só foi o nosso primeiro tema de hoje. Ainda tem muita coisa para rolar aqui no Bem Assim. Daqui a pouco tô de volta. Não sai daí.